começando mais uma semana aqui, tá? Começando na terça, que infelizmente tá corrido, tá? Semana. Vocês viram que essa semana agora vocês viram vídeo de 2 semanas juntos, né? Que a gente não teve muito tempo para fazer. Estamos aqui com 3 carros hoje aqui. Um já tá pronto, na verdade, que é esse Fit aqui, ó. Certo? Esse Fit aqui é da dona Adeires, se não me engano, se eu falei o nome dela errado, perdão. Ela é mãe de um cliente nosso também, que é um Civic que aparece bastante aqui, que é o do senhor Ricardo. A gente agradece sempre, né? São clientes bem fiéis, deixam a manutenção preventiva impecável. Dessa vez foi só troca de óleo e troca do fluido de arrefecimento, que na última manutenção já tinha mexido em freio e injeção, tá? Estamos aqui com um Polo 2019, fazendo uma manutenção pós-compra, né? Padrãozinho, o que já tinha sido verificado no momento da compra do carro, tá? Foi trocado filtro de ar, vai ser trocado filtro de cabine, filtro de combustível, tá bom? Vai ser mexido aqui no freio também. Estamos só esperando as pastilhas, tá? Que a gente acabou pedindo e veio errado. Mas o que acontece? Aqui vai ser trocado só os discos dianteiros. Deixa eu até aproveitar para mostrar aqui, ó. Essas pastilhas aqui, ó, são relativamente novas. Só que, ó, vou mostrar um detalhezinho para vocês. Tá vendo aqui o... Você consegue pegar? Será? Esse degrau aqui em cima. O que acontece, gente? Colocaram pastilha nova no disco velho sem dar passe. Talvez, estava até comentando aqui, se quando trocaram essas pastilhas tivesse dado passe no disco, não precisava estar mexendo no freio agora. Apesar do que não, aparentemente não tinham trocado o fluido de freio, né? Porque o fluido estava com contaminação ali no máximo, tá bom? E aí o que a gente fez? Fez essa questão que já tinha visto, né? A questão do freio, que na compra mesmo já tinha observado. Ele fez uma pré-compra desse carro aqui, tá certo? E o padrão, troca de fluidos, né? O fluido aqui do arrefecimento a gente vai completar, tá, com o original, tá bom? Lembrando sempre, verificar se você tem aí um EA211 aí, famoso TSI, conferir sempre esse chicotinho aqui, tá? Que é o do reservatório, aqui ó, aqui ó. Confere sempre aqui dentro e aqui dentro também, se não tá melecado, se já não tá rosa. E no chicotinho aqui, é que agora já coloquei aqui, vai ficar ruim de vocês visualizarem. Mas o chicotinho aqui do sensor de temperatura, tá certo? Por quê? Porque ele começa a dar vazamento, tá certo? E a gente já comentou algumas vezes aqui daquele probleminha que tem nesses motores aqui, da capilaridade, tá certo? Ele começa a vazar pelo sensor, tá bom? E aí ele vai seguindo no chicote até parar lá no módulo, que é para onde o sensor manda o sinal. Perfeito? Então vamos fazer isso. Outras coisas que foram vistas também nesse carro aqui foi a questão da pressão de combustível de alta, tá? Linha de alta. Por que a gente fala isso? Por que eu tô comentando disso? Porque esse carro aqui é bem comum, você já conhece. Utilizou etanol nesses carros aqui, fatalmente você vai ter um problema de bico e bomba, tá? O teste padrão, acho que eu já mostrei alguma vez aqui também. Na hora que você tá com o carro em funcionamento, vamos supor, ele tá lá 95 bar, lá na marcha lenta. Na hora que você desligar a ignição, o que tem que acontecer? Essa pressão tem que subir ou descer? Ela primeiro vai subir e vai descer bem devagar, não pode despencar. Esse carro aqui tem esse sintoma, né? Desligou o carro, despencou a pressão, geralmente você vai ter um problema nesse carinha aqui, que é a bomba de alta, tá? Quem é dono de Volkswagen aí está acostumado a trocar isso já. Trocou, já sabe quanto custa essa brincadeira. Eu, graças a Deus, desse mal não sofro, só o Camilo também, que ele também tem um, tá bom? O dele ainda não deu problema e nem vai dar porque ele só usa gasolina. Inclusive o cliente que comprou o carro já foi informado para ele da utilização só da gasolina. Ah, Matheus, mas tem algum problema usar só gasolina? A única questão que vai gerar é carbonização na admissão. Mas a admissão dá para você limpar, certo? A questão, se você quiser economizar com uma descarbonização e gastar com 3 bicos aí uma bomba, aí você vê quanto que fica. Os 3 bicos e a bomba aí deve estar em torno de uns 4 pau. Os 3, a rapaziada aí original.
Paga, eu acho que na original ela tava 2.600 essa bomba. Mas tá bom. Não, pra mim, igual eu falei, pra mim não tem interesse nenhum de trocar essas peças, tá? Então vai ser uma manutenção padrão aqui, mais verificação, já passamos scanner para ver se tem alguma coisa, tá bom? Tudo certinho aqui na injeção. E, bom, na Santa Fé lá atrás, na Santa Fé aqui... Os braços não estão segurando. Isso, esses bracinhos aqui não estão segurando. E, bom, a gente não, no distribuidor não tem, a gente vai ter que pegar numa autopeça comum alguma coisa mesmo. O Tom tava mexendo aqui, ó, também da brincadeira aqui, ó, tá tampado, porque ele tá começando, ó, acho que ele vai começar a fazer a limpeza já já. Vocês podem ver aí como que tá, certo? Já já ele vai começar, óbvio, a descarbonização e a limpeza do restante, tá? Mas o que que acontece? Por que que ele deu uma pausa e foi almoçar? Porque se ele terminar tudo isso agora, tampar aqui certinho, não vai conseguir montar de qualquer jeito, certo? Porque o que que acontece? Um cidadão, cadê aqui o parafuso? Dá o outro também aqui, ó. Parafuso aqui, gente, já explicamos algumas vezes. Esse parafuso funciona como? Esse parafuso segura a parte superior do coletor. Você passa lá, ó, você vai fazer o quê? Você vai pontear aqui tudo bonitinho, ó. Bonitinho, bonitinho. E o que que acontece? Quando ele chegar aqui no final, não sei se na mão vai dar pra ver, ó. Chegou no final aqui, ó, tá vendo que ele tem um corpo duplo? Isso aqui, gente, é um limitador, entendeu? Chegou aqui, encostou, acabou. Mas aí o que que acontece? Acontece isso daqui, ó. Tá certo? Olha aqui esse furo aqui. Vocês podem ver que o parafuso lá dentro tá com um furinho já, que a gente tá tentando extrair ele de lá. Mas por que que acontece isso daqui? Porque o cidadão chega lá no final e ele precisa apertar. É o que eu brinco aqui com os meninos, que é o mal do corno, né? Ele precisa apertar para estrangular para o próximo se fuder, entendeu? Então, acontece, né? Mas essa peça aqui já tá toda limpinha, vocês veem que o Tom já limpou, já tirou as juntas. Vocês mostraram ela antes? Então, o que que acontece? Já tá tudo limpinho aqui, tudo tava do barro igual tava ali. O corpo ele ainda não limpou, entendeu? Tá meio sujo aqui por fora, tudo certinho. A gente acredita que o mangote desse carro não estava muito bem preso, tá? Porque passou bastante sujeira ali para dentro. Esperando agora, primeiro, esse parafuso, certo? Que a gente vai ter que achar, vai ter que trocar um parafuso. E outra, tirar esse pedaço que tá aqui dentro, sem estragar o coletor, tá certo? E outra surpresa também. Vem cá, Zé. O que que acontece? Aqui, obviamente, na Santa Fé, essa aqui é o modelo 3.5, ela é V6, tá bom? Aqui, ó, vocês podem ver que só consegue colocar 4 bicos por vez. Esses 3 aqui estão equalizados. Os outros 3, esse está dando menos e os outros 2 estão transbordando as provetas. Já foi passado para o dono. Graças a Deus, esse dono aqui já é nosso cliente faz bastante tempo. Ele tem noção que nunca tinha sido mexido. Infelizmente, às vezes vai aparecendo mais coisas do que a gente imagina. Às vezes a gente pensa que vai aparecer alguma coisa crônica, né? Que é as tampas, né? A gente tinha certeza que ia arrancar o coletor ali, uma tampa já tá vazando. Nenhuma tá vazando. A gente vai limpar ali tudo certinho, deixar zeradinho. Talvez se ele quiser trocar as juntas da tampa por precaução, tá bom? Porque se não vazou ainda, vai vazar, né? É mal de Hyundai, tá certo? Mas vamos seguir com a manutenção. Esse carinha falta terminar a troca do fluido da transmissão, tá bom? E o freio já foi mexido. Acho que ele ainda não começou a manutenção do freio, né? Tinha bastante imagem no câmbio, tá? As peças de freio estão ali. Já o Tom vai dar continuidade também. É bastante coisa para fazer. Ele já fez outra manutenção aqui. Fez troca de óleo diferencial, filtro de combustível, amortecedor, tá bom? Já é cliente nosso da casa também, tá bom? Qualquer novidade ali, quando a gente conseguir tirar tudo isso certinho, vocês estão vendo aqui o virabrequim aqui do G7 do elevador, tá? Então ele deixou aqui, já eu vou verificar, medir folga aqui tudo certinho,
antes de voltar, não sei se vocês fizeram um vídeo falando com o problema que deu tava dando problema, a retífica esqueceu de fazer umas conferências, tá? Agora na teoria foi tudo conferido, mas aí eles conferem lá, a gente tem que reconferir aqui, tá certo? E o câmbio, acho que no último vídeo esse câmbio estava todo desmontado aqui, já consegue ver o câmbio montou já tudo certinho, terminou agora cedo, né? O câmbio tá 100% já pronto para voltar, com todos aqueles problemas que deu, com o filtro, com problema, tudo conseguiu achar peça. Esse câmbio aqui já tinha sido fuçado, né? Tem esse porém, teve peça até que quebrou, né? Por mal instalação, mas particularmente aqui, graças a Deus, eu não participei muito, porque como não sei se vocês sabem, mas eu não gosto de mexer com câmbio, o câmbio que se diverte. Meu negócio é aqui eu prefiro mexer, tá bom? Quando a gente tiver a novidade que o freio do Polo tiver tudo montadinho, tudo bonitinho, a gente volta. Pessoal, Santa Fé 2003 aqui trocando o fluido da caixa, ó. Passou bastante da hora, fluido bastante escuro, não dá para vocês perceberem, não tem aquele cheiro ainda, né? Olha, eu tô iluminando aqui com a lanterna, dá para perceber como tá sujo o fluido, hein? Limalha aqui também, bastante limalha acumulada aqui no imã, né? Bastante. Para que tirar ali, vai ficar fininho ali, que tá, a maioria do corpo ali é limalha, mas não pode deixar, pessoal, trocar, ainda mais, quantos mil esse carro tá? 112, acho que não tem histórico, segundo ele só fez uma troca, acredito que parcial na Hyundai. Então, aí passou muito da hora, né? Então, atenção, né, pessoal? Atenção com o óleo da caixa de marchas automática. Bom, aqui para vocês, uns vão até perguntar, puxa, mas essas peças ainda não fechou esse motor? Bom, pessoal, como nós já dissemos aqui, fechar o motor é muito fácil, tá? Fechar o motor é muito fácil, mas pelo jeito, preparar e fazer retífica e usinagem não é tão fácil, porque nós já estamos cansados aqui de passar de uma retífica para outra, de outra para outra, de outra para outra. A gente já não tem muita opção. Toda retífica que a gente foi até hoje, algum problema deu, tá? Ou seja por causa da retífica, ou seja por causa de um serviço terceirizado, mas toda retífica que a gente já foi até hoje deu problema, entendeu? Como nós já dissemos, como eu já disse, trabalhei mais de 25 anos com uma única retífica, mas quando eu parei de trabalhar com eles, porque no último ano que eu trabalhei com eles, eles conseguiram fazer 3 serviços errados, entendeu? E matar 3 serviços de motor de uma vez, ok? Então a gente parou realmente, aí a gente começou a pular de galho em galho aí, mas não está dando muito certo não. Por que esse motor está aqui ainda, pessoal? Aqui nós temos o virabrequim do Civicão ali, do G7 nosso, é o da casa, estava standard, foi retificado, foi para 0,25, ok? Aqui nós temos as bielas montadas já com as bronzinhas. Qual o correto aqui? Micrômetro, confere mancal lá, confere bielas aqui, alojamento de biela, beleza. Aqui não é do meu agrado, tá? Como nós passamos aí, como eu passei para vocês, a gente gosta de montar aqui olha, para ser bem sincero, eu não ligo. Se for uma retífica perfeita, se o negócio ficar bom mesmo, bem feito o serviço, mas tem que ser, por quê, pessoal? Quanto mais justo você for montar um motor desse, mais perfeito precisa ser o serviço. Ou seja, se você ajusta demais, ajusta a mais, qualquer detalhe que passar vai atrapalhar, vai travar, como aconteceu, que eu passei em outro vídeo para vocês aí. Aqui o segundo mancal aqui, ó, na hora que a gente já estava com tudo no lugar montando, o segundo mancal começou a travar. Precisou ir para a retífica para dar um repasse ali. Ótimo, tudo bem? Não, não está tudo bem. Matheus hoje foi conferir aqui e tal, conferiu aqui as bielas, a folga, conferiu aqui. Tá, eu gosto de montar com 2 centésimos, para falar a verdade. 2 centésimos de folga eu acho que já dá para, um serviço bem feito dá para ficar muito bom, o motor fica muito justo, trabalha com óleo fino, com óleo menos viscoso, excelente o motor trabalha, tá? 2 centésimos de folga. Quanto que nós temos aqui?
tá dentro do padrão, tá? Tem umas que tá dando 3, 3,5, 3,6, tem 3 centésimos e meio, entendeu? Aí já não gosto de montar. Aí vamos para a parte dos mancais aqui, né? Aí o Matheus mediu aqui, chega para cá um pouquinho. Aí chegamos aqui. O que teria que estar dando aqui? Aqui também, com o súbito aqui, teria que estar dando os 2 centésimos, 2,5, 3. 3,5 já monto com má vontade. Não gosto. 3,5 tá muito longe ainda do que... Não interessa, eu não gosto de montar motor com folga excedente, tá? E é folga excedente. É o que eu falo. Para fazer um serviço mal feito, uma folga maior, ela vai, né, aceitar. Agora, para fazer um serviço perfeito, se for deixar mais ajustado, qualquer mancada vai travar, entendeu? Então, para fazer perfeito, para fazer direitinho, o que pode ter acontecido aqui no caso? Uma ferramenta, né? Uma ferramenta que já está muito gasta, ferramenta que já não está fazendo, não está com aquela precisão toda, entendeu? Não sei o que é, a retífica que sabe. Só que aqui, que era para estar dando 2,5, 2,5 de folga aqui, que muitos vão dizer que eu sou doido de montar um motor tão justo assim, mas fica muito bom, o motor fica muito bom e é uma folga praticamente de fábrica, tá? Que vem de fábrica isso aí, para quem não sabe. Tá bom? E o motor fica muito bom. Quanto menos folga, você conseguindo deixar só o filme do óleo mesmo, fica excelente. O motor fica funcionando redondinho, liso, não bate nada, tá bom? Mas Honda aceita, até 0,6 aceita de folga, né? 0,6 não, desculpa. Até 6 centésimos, né? Até 0,6 não, 0,6 eu estaria falando de 6 décimos, né? Então, gente, até 6 centésimos aqui, aceita, tá dentro? Não tá, não dá para aceitar um negócio desse. E aqui tá dando quanto? Tá dando 6 aqui, tá dando 6 centésimos aqui, tá dando 7 alguma coisa aqui, e aí vai, entendeu? Não tá batendo nenhum, e tudo disso aí para cima. Vamos montar? Não dá para montar, gente, não dá para montar. O que nós fizemos? Compramos outro jogo de bronzina. Aqui nós já estamos com o jogo de bronzina da Metal Lab, estava com o jogo de bronzina da Apex. Coloquei o jogo de bronzina da Apex, o que aconteceu? A folga aumentou, ficou muito maior a folga, extrapolou o limite de folga do virabrequim, entendeu? Então, para quem pensa que motor é fácil, desmontar e montar, apertar parafuso é fácil. O perigo, a coisa séria está aqui, na hora de ajustar o motor. Disso aqui depende o quê? Depende o tempo de vida que esse motor vai ter, tá bom? Então aqui eu já entrei em contato com a retífica de novo, vou levar o bloco novamente lá, vou pedir que eles repassem aqui, vou voltar, já estou levando com as bronzinas, vou voltar e vou passar o súbito de novo aqui, tá? Para conferir tudo de novo. Tem que estar no máximo até 3 centésimos de folga. Mais do que isso, não montamos. Eu não monto, eu não gosto e eu não monto. Com mais de 3 centésimos de folga, não gosto. O motor pode bater muito fácil, tá bom? Não interessa se está dentro do limite ou não está. O certo é você trabalhar com o mínimo de folga possível. Tudo bem? Então é isso aí, gente, que tem por enquanto. Para vocês é isso. A gente está com essa Santa Fé aqui que eu já mostrei para vocês. Só que essa criança aqui, ela deu um probleminha. Por isso que a gente fala, né? Revisão. Da outra vez ele fez a revisão com a gente, esse é o Alex, né? Fez a revisão com a gente, uma Santa Fé 3.5 2012. 12 e 13, acho. 12 e 13 ela é. E ele foi viajar, foi para Mato Grosso e tal, voltou, gostou, fez a viagem, tudo ótimo. Agora voltou para fazer uma outra revisão, porque ele está mudando para o interior, ele vai poder vir mais distanciadamente, né? Vamos dizer assim, com menos frequência ele vai vir na oficina. Então, com menor frequência na oficina, o carro precisa estar mais em dia. A parte de trás aqui o Thomas já montou, os freios estão todos novinhos, tudo lavadinho ali, engraxadinho, lubrificadinho ali, os pinos de pinça, tudo certinho. Só que ela deu um problema na hora de passar os bicos na máquina, né? Por que ele pode não ter percebido uma diferença muito grande? Porque
esse motor é um 6 cilindros. Para você chegar a sentir esse motor dar uma diferença muito grande, né? Com 6 cilindros, vamos dizer que um compensa o outro. Um motor de 4 cilindros, se um cilindro não tiver muito bom, os outros o motor já fica desbalanceado. Mas um 6, entendeu? Então pode camuflar, vamos dizer assim, mas 3 eletroinjetores pelo menos terão de ser trocados aqui nessa Santa Fé. E são 7 dias aguardando agora na Hyundai. Por que na Hyundai, pessoal? Não comprem eletroinjetores, não comprem bicos injetores, pessoal, pelo Mercado Livre. Não tem almoço grátis para ninguém, pessoal. Se custa 1.000 e cacetada cada injetor na Hyundai, não vá nessa história que você vê a fotinho lá do lado da caixinha original. Isso é conversa para boi dormir. Não tem como o cara vender um eletroinjetor desse por 100, 200 reais cada um. Não existe isso, tá bom? Então fiquem espertos aí, vocês que gostam de pagar baratinho, porque é mais de 1.000 reais cada eletroinjetor desse carro aqui, tá bom? Qualquer coisa a gente volta com vocês aí. Deem uma olhada na situação no motor desse Celtinha aqui, ó. O arrefecimento podre de sujeira, tá? Esse carro vai passar por uma revisão agora no sistema de arrefecimento. Pessoal, a gente sempre orienta, tá? Quando vocês forem trocar correia dentada desses modelos aqui, aproveita não, pergunta pro mecânico. Tem muito mecânico que não avalia bomba d'água e termostática, e é muito importante, gente, faz parte do sistema de arrefecimento. E para você agora avaliar, para nós avaliarmos agora, nós vamos ter que desmontar tudo de novo, tá ok? Segundo a dona do carro, já foi trocada a correia dentada, nós vamos ter que avaliar tudo de novo. E por quê? Porque simplesmente não foi mexido nessa parte, tá bom? Esse aqui tem alguns servicinhos a mais para fazer aí, tá bem judiado, bem largada a manutenção do carro, tá ok? Tô tentando filmar aqui na sombra para vocês, para ver se depois a gente faz o... Bom, esse aqui é o antes e vem o depois, né? Rondinha aqui, geração 7. Já está... Quantos enxágues aqui? 3. Já está no terceiro enxágue, pessoal. Só sai barro, ó. Parece aquelas poças d'água, né? Que você vê aqueles lá no meio do mundão lá. Terra, água com terra. Isso é terra, terra mesmo, gente. Sujeira demais. O sistema de arrefecimento desse carro está esfriando agora novamente para fazer mais um. Quanto mais faz... Esse aqui nós filmamos antes, mas não ficou bom. Agora o motor, você não enxergava o que era motor aqui, o que era outra coisa, porque a sujeira aqui tomou conta. Era muita contaminação, óleo, vazamento para todo lado. Fizeram uma meleca danada aqui na tampa das válvulas aqui, ó, né? Cheiro de cola aqui, tá bom? Vai passar por uma bela revisão no sistema de arrefecimento, ó. Esses tubos já vão ser substituídos, esses tubos d'água, porque esse carro aqui, detalhe, o proprietário atual, quando ele comprou, ele mesmo já fez algumas limpezas, alguns enxágues aí no sistema de arrefecimento. E vocês veem como é que tá a situação lá embaixo, né? Imagina se não tivessem feito, tá ok? É muita coisa, gente. É aquele negócio, simplesmente por quê? Porque colocaram água de torneira no sistema de arrefecimento e não colocaram aditivo. É isso. Condenado o sistema de arrefecimento. Então, gente, é assim. Isso aqui, a tubulação do Honda Civic G7. Tubulação de água. Essa parte aqui é a que sai da bomba d'água. Percorre aqui pela lateral do motor. Aqui tem uma outra mangueira. Aqui tem uma mangueira e um outro tubo para completar até o cavalete traseiro d'água. Se vocês observarem essa peça aqui por dentro, ó, vocês veem que ela está muito íntegra, entendeu? Essa não é a peça do carro, tá? Agora filma aqui dentro, consegue pegar lá dentro? Consigo também. Consegue, ó. Tá íntegro, por quê? Porque o aditivo, gente, ele serve para isso também. Proteger o sistema contra corrosão. Isso é uma coisa que isso já deveria ter sido entendido há muito mais tempo, mas tem gente que ainda insiste em achar que água, mas se eu não pôr aditivo, se eu pôr água desmineralizada, vai acontecer do mesmo jeito. Vai acontecer do mesmo jeito, tá bom? Então isso aqui é um sistema que trabalhou aditivado. Ok, é uma peça usada, mas ela ainda vai rodar muitos anos no carro,
Por quê? Porque é um sistema que estava com aditivo, estava perfeito, tá ok? Depois nós vamos desmontar o que nós estamos tirando aqui, e se a gente faz esse mesmo tipo de vídeo para vocês. Pra vocês terem uma ideia como é que é um sistema sem aditivo, o que ele fica, o que acontece com ele e a dor de cabeça que dá. Nós já mostramos aqui o tanto de enxágue que está sendo feito nesse carro para tentar melhorar, porque só sai barro, barro e mais barro, entendeu? Então é isso aí, gente. De uma vez por todas, põe na cabeça que aditivo de qualidade ou aditivo indicado pelo fabricante, bom aditivo, tá ok? Não existe bom aditivo de 10, 12 reais o litro. Tire isso da cabeça. Não dá, não dá, é inviável. Não tem como o cara fabricar um aditivo e vender por 10, 15, 20 reais. Não dá. Um aditivo de qualidade não vai custar isso, tá bom? Então, prestem bem atenção quando vocês estiverem olhando na prateleira do mercado aí para poder comprar, tá bom? Porque não é qualquer coisa. E não tem aquela história também. Ah, qual que é que tá lá? É o rosinha. Ah, é esse aqui, o rosinha. O rosinha tem um monte. O rosinha é só um corante. Você tem que ver o que tem no aditivo, qual é a composição do aditivo e se serve para usar no seu carro, mas de qualquer forma nunca misturar tipos de aditivo, tá bom? Esse aqui tá show de bola, pode rodar muito tempo sem problema nenhum, ok? Aqui vocês se lembram que a gente tinha falado do serviço da Santa Fé? Esse é o coletor da Santa Fé, coletor de admissão. Nós retiramos e um desses parafusos, como nós mostramos, estava quebrado, né? Torado aqui. Deu muito trabalho para achar o parafuso, nós conseguimos achar genuíno, tá? Hyundai genuíno, difícil achar esse parafuso, porque esse parafuso não é para ser substituído, isso aqui é para durar a vida do carro, como nós sempre falamos, mas sempre chega alguém para dar aquele apertinho a mais, né? O pedaço, pessoal, muito bom, ó, nós conseguimos tirar aqui, ó, tá aqui para vocês verem o pedaço que estava dentro, sem o... foi sacado pelo Matheus aqui, sem ofender a rosca, sem nada, ou seja, vai continuar tudo original como estava, ótimo. Com cuidado aqui, ele conseguiu sacar direitinho, ó, tirar o resto do parafuso que tinha, não precisa fazer gambiarra, não precisa fazer nada, não precisa fazer adaptação nenhuma, entendeu? É só tirar o parafuso, agora tirou aqui, colocar aqui um novo no lugar, a rosca ficou perfeita, não ofendeu a rosca, tá? Então, mas é isso aí. É só tomar o devido cuidado, pessoal. Chegou no fundo aqui, ó, chegou no fim, acabou, não precisa apertar mais. Isso aqui seria considerado até um antiburro, né? Mas o pessoal insiste em chegar no fim e sempre ficar apertando ali, porque eles acham que apertando vai resolver o problema ou vai melhorar o funcionamento do carro por algum motivo, tá bom? Por enquanto é isso aí. Bom, gente, dando continuidade aqui, tá muito difícil de gravar vídeo durante a semana, porque a gente tá na correria aqui, o Camilo não tá podendo ficar na oficina, tá com alguns problemas de saúde, tá certo? E o que acontece? Não consigo tirar tanto tempo para filmar pro YouTube. O que eu tenho tentado fazer mais, acho que essa semana eu fiz bastante, é coisa pro Instagram, Stories, que eu consigo ir fazendo, mostro um pouquinho, sai meio que picadinho, mas é o que tá sendo melhor. Eu tô fazendo assim, gente, porque o microfone tava dando bastante problema, eu tava desligando, então só pra gente não ter problema de precisar regravar, já que a gente já tá no serviço corrido, tá? Então o que que acontece? Esse G7 aqui, assim como o outro, fazendo, já vou mostrar o outro ali, fazendo serviço de troca de correia, tá bom? Aqui o Tom acabou de desmontar, tá tudo sujo ainda, tá bom? Vai conferir regulagem de válvulas, tudo certinho, serviço padrão. Eu já tinha mostrado pro pessoal lá no Instagram, o dono reclama de barulho aqui desse lado direito. Tá com o coxinho da Sampel e já tá trincado aqui o coxinho, tá certo? Então o que que acontece? Infelizmente o coxinho não tem muito tempo, mas é o que a gente fala, para muitos coxinhos a gente acaba utilizando o Sampel, entendeu? Por exemplo, o frontal aqui você pode utilizar a Sampel. Do amortecedor, infelizmente, original, que já não tá mais tão fácil de achar, né? Ou o Tenacity, tá bom? Então esse daqui vai fazer só a princípio o serviço da correia, que ele agendou. A gente vai passar para o diagnóstico, vai passar o orçamento da suspensão, não sabemos se ele vai fazer ainda, tá? Aqui de castigo, a gente tem o Azira e a Santa Fé, tá um aqui de frente
para o outro, ambos esperando peças, tá certo? Santa Fé os bicos, o Azira bobinas, tá bom? O Azira já chegou as juntas dos coletores, tá? O pessoal da Coreia Parts mandou já pra gente, tá bom? Não, sem nenhum segredo, esse carro já fez serviço de injeção com a gente, ó. É que tá sem o flash. Deixa eu pegar aqui do meu celular para mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá vendo que não tem sujeira no coletor, gente? Tá vendo que tá tudo clarinho? Esse carro fez serviço com a gente de injeção em 2020, mês 7 de 2021. E ainda tá limpinho. Por quê? Porque depois que ele fez o serviço de injeção com a gente, salvo algumas exceções, ele está sempre colocando combustível bom, tá bom? Um lubrificante bom também. Para quem não sabe, a qualidade do lubrificante influencia sim na carbonização na admissão, tá certo? Então assim, só que agora começou a dar um probleminha, por quê? Vamos lá mostrar as bobinas dele. Olha o estado aqui, consegue focar e consegue mostrar o trinco? Dá para ver, né? Então, 3 bobinas estão todas estilhaçadas e as outras estão, ironia ou não, as que tem não vou mostrar o nome da empresa que forneceu essa peça aqui, não foi a gente que trocou, tá? Mas deve ter sido por meados de 2021 também, tá bom? Já tá trincada também, tá bom? Bobina original denso, então provavelmente forneceram uma peça usada já, tá certo? Então estão todas trincadas, as pontas já queimadas, duras, tá bom? E o que causa isso, gente? A bobina ruim causa a famosa coroa de fogo na vela, né? Prejudica o funcionamento. Essas velas são novas, ó, vocês podem ver, tá bom? Só que o que acontece? Essas bobinas provavelmente já estavam para abrir o bico, para dar pau. E aí o cliente estava num lugar que ele não conhecia, precisou abastecer, colocou combustível ruim. Resultado, o carro começou a falhar. Tiramos tudo ali para verificar, tinha um cilindro mais carbonizado que outro, os eletrodos ali, tudo avermelhado, a gente já falou que isso é indício de combustível ruim, já explicamos em outros vídeos para vocês, tá bom? E aí, infelizmente, agora, já que desmontou tudo ali, fez o diagnóstico, as bobinas que estavam atrás realmente estavam dando muita fuga, tá bom? Acredito que, como começou a falhar, exigiu um pouco mais da bobina, ela terminou de abrir o bico, tá bom? Vai trocar 6 bobinas. As velas, a gente vai voltar. As velas, porque as velas, quando trocadas, faz 20.000 km. Para a vela de irídio, ela dura mais. Mas talvez esse episódio aí tenha diminuído e encurtado a vida útil das velas. Não tem como a gente afirmar, tá bom? E lá fora, ali outro G7 prata, né? Acho que a única diferença dos dois é a roda. De resto, são os dois iguaizinhos, tá bom? Aquele G7, vem cá, vamos abrir o capô dele aqui, ó. Só cuidado com o carro aí pra não ser atropelado ao vivo, né? Tá trancado. Eu vou cortar aqui o vídeo e na volta eu mostro pra vocês aqui como que ficou esse G7 aqui, que era aquele que tava cheio de vazamento, silicone, essas coisas tudo. Dá pra ver? Bom, continuando aqui, ó, pedi pro Miguel filmar aqui por cima como tá. Aparentemente tá bem diferente, né, de quando chegou. O silicone agora tudo certinho. O único silicone que sai um pouquinho para fora é dos pontos corretos, tá, de utilização. Feita a troca da correia dentada ali dos retentores e o O-ring de vedação da bomba de óleo também, tá? A gente tinha feito o vídeo de todo esse serviço na hora que estava aberto, igual estava no estado do outro ali, porém o microfone tinha desligado e ficou tudo esquisito o áudio, então a gente preferiu cortar, tá? Mas agora tudo certinho aqui, essa parte foi toda feita, esse carro vai voltar, ele tá com aquele problema crônico dos Civics G7 manual, tá bom? Do rolamento do eixo piloto, tá certo? Tá com problema, tá fazendo barulho, quando você tá de primeira, ele faz um barulho bem feio, assusta, né? Esse aqui ele também chegou a fazer limpeza de corpo IAC, porque ele estava dando alteração na marcha lenta, tá bom? E agora só os detalhezinhos aqui, conferir nível de fluido, foi feito o arrefecimento dele total, tá? Trocado termostática, bomba d'água, tudo certinho para o dono não ter mais dor de cabeça. Tem bastante coisa para fazer, mas ele está ciente, ele pegou o carro um pouquinho derrubado e está
levantando aí aos pouquinhos, fazendo da melhor maneira possível. Fechou? Hoje é quinta-feira, provavelmente ainda vai ter mais conteúdo amanhã, tá bom? Então a gente volta mais pra frente, provavelmente já com a Zira funcionando zeradinho, e se Deus quiser, a Santa Fé também. Bom, gente, dando continuidade aqui no diagnóstico do Azira, tá? Na outra semana já. Tive um probleminha com demora de entrega de peças desse carro, algumas coisas chegaram só no final de semana. E segunda-feira, foi ontem, eu não estava aqui para gravar, tá certo? Mas o que acontece? Depois de efetuar a troca das bobinas, o que acontece? O diagnóstico é feito por parte, gente. Não é que o carro está falhando, que ele tem um defeito só, tá bom? No caso aqui, as bobinas que estavam trincadas, como a gente mostrou para vocês, eram um dos defeitos, tá bom? Mas o carro ele ainda tá manco. Para um V6 está demonstrando que ele está falhando, entendeu? Então geralmente é mais de um cilindro, tá bom? Então eu entrei lá para analisar um pouquinho os parâmetros no scanner e eu percebi que alguns cilindros ele estavam fazendo uma compensação muito estranha. Eu tinha gravado um vídeo para o dono do carro só, não tinha gravado aqui, tá bom? De um cilindro que eu fui tirar e a vela estava cheia de óleo, tá bom? Alguns cilindros estavam bem limpinhos a cabeça ali do pistão, que eu entrei com a câmera boroscópia, e uns dois estavam com bem carbonizado ali a cabeça do pistão. O que acontece? Não consegui concluir, por exemplo, não aparentava, passei o osciloscópio, não aparentava ser falha de ignição mais, porque a princípio estava tendo fuga de centelha assim, então a gente estava tendo uma falha de ignição, tá bom? Essa foi solucionada, mas o carro ainda falha. O que eu falei? Até o Camilo, ele mandou uma mensagem falando para dar uma olhadinha no catalisador, porque é bem comum, tá, gente? É o que eu falo, combustível ruim, você vai economizar aí 20 centavos no litro, você vai falar, pô, sou um gênio, eu tô colocando o carro, tá andando do mesmo jeito. Até a hora que dá uma merda dessa aqui. Combustível ruim, ferra catalisador, entendeu?
ferra motor, vocês vão ver agora. Por quê? O Camilo pegou e falou, cara, tira a sonda e analisa a pressão do escapamento. Que é um teste que a gente faz porque se o escape estiver entupido ali, ele vai dar uma pressão diferente. Você pode também verificar por temperatura. Tá bom? Tem várias maneiras de fazer diagnóstico de catalisador. Porque você coloca um combustível vagabundo no seu carro, o combustível é tão ruim que ele não queima lá na câmara de combustão. Ele vai cru para o catalisador. Ele derrete o catalisador e aí ele fica obstruindo. Causa aquele carro que fica às vezes amarrado ou até falhando, como é o caso desse daqui. Falei, vou fazer o que primeiro? O mais fácil, porque do mesmo jeito que ele pode ter estragado o catalisador, pode ter dado um problema nas válvulas, tá certo? Ou lá dentro do motor, no pistão mesmo. E aqui que eu fui fazer um teste de compressão relativo, tá certo? Aqui vocês podem ver, tensão de bateria 10.8, é uma bateria perfeita. O que não está perfeito é a relação de compressão dos cilindros. Ó, de um para o outro aí tá dando perda de 30% de compressão, tá certo? Ah, Matheus, mas esse valor de... Qual que é esse valor de compressão? Esse valor de compressão agora a gente entra com um manômetro e a gente consegue ver, tá certo? Mas aqui eu já sei que eu tenho pelo menos... Cara, 30% é muita coisa. Um deu 70, outro deu 72. Eu já até imagino quais cilindros são, tá? Vou desmontar ali tudo certinho para mostrar. Porque, cara, provavelmente deve ter dado algum problema ou na vedação da válvula, que eu acho difícil, mas como a gente tirou uma das velas ali, estava cheia de óleo, o que pode acontecer? A pré-ignição, gente, para quem não sabe, pré-ignição é a mistura ar-combustível, ela entra em combustão antes do pistão estar no PMS, tá certo? Então o que acontece? Quando o pistão está chegando lá em cima, antes dele chegar no ponto máximo superior dele ali, ele sofre uma explosão já. Parte daquela mistura já começa a entrar em combustão. Ou seja, imagina você tá indo no sentido e tem, por exemplo, algum obstáculo no caminho. Você tá no embalo, você consegue continuar indo, mas você vai esbarrar naquilo, aquilo vai te atrapalhar, vai te dar um tranco para trás. Com o pistão é a mesma coisa. Só que imagina isso se você tá na estrada, por exemplo, a 2.000, 3.000 RPM e tá dando ali uma pré-ignição. Aí você vai virar e vai falar para mim, pô, Matheus, mas o carro ele tem sensor de detonação, ele atrasa o ponto. Ele atrasa o ponto até certo ponto, tá bom? Até certo ponto ele consegue compensar essa defasagem. Agora, a gente tirou as velas e mostrou pro dono do carro, tudo avermelhado, sintoma de combustível vagabundo mesmo, tá certo? E assim, se deu pré-ignição, pode, às vezes, pré-ignição, gente, arranca até pedaços da cabeça do pistão, tá bom? Dependendo da situação. Se for numa reduzida, por exemplo, pode ter quebrado um pedaço do anel ali, tá bom? O problema da nossa câmera boroscópio, do boroscópio, é que ele não faz aquela curvinha, né? Hoje em dia a gente vê bastante aquelas câmeras que fazem essa curva lá dentro da câmera, porque se ele soltou um pedaço ali, ele vai ter fundido ou vai ter marcado em algum lugar, tá bom? Mas aqui a gente já sabe que tem um problema de compressão de cilindro. Agora é passar o manômetro no 6 e ver quais são os problemas, ver se é um problema na parte de baixo do motor, se é um problema de cabeçote, tá? Passar para o cliente. De qualquer forma, o combustível ruim. No caso desse cliente, a gente sabe que ele não coloca combustível vagabundo, ele cuida muito bem do carro. Isso foi um acaso, ele estava no lugar onde ele precisava abastecer e não conhecia o posto, entendeu? Colocaram o combustível ruim e deu no que deu. Na hora que tiver com tudo desmontado ali, a gente fazendo o diagnóstico da compressão, eu volto com vocês e mostro certinho. Bom, como eu comentei com vocês, tá? Vamos fazer aqui o teste com o manômetro. Cadê o meu celular? Deixei aí? Aqui, ó. Deixei o Doutor IE aberto aqui, ó. Por quê? Medida, pressão de compressão dos cilindros. Medida padrão 12.2, certo? Limite mínimo de uso, tá certo? 10.78, não, 10.8, vai, arredondando. Miguel tá lá dentro do carro, vou pedir para ele dar a partida, ele tá pisando lá no pedal, até o final. Dá a partida, Miguel. Pode parar. Deu nem 100 PSI, certo?
deu um pouco mais de 5 bar, sendo que, lembrando, não vou falar aqui depois, né? Tô tirando da minha cabeça, né? 150 PSI, 156 era o mínimo e 10.7 bar. Agora a gente vai passar a notícia pro dono. Tem como explicar outra coisa para vocês? Tem como eu ir mais a fundo? Tem como eu passar para ele que é se é a parte de baixo, se é a parte de cima? Tem. Consigo fazer um teste de vazão de cilindro, entendeu? Para saber se essa compressão está saindo pelo cabeçote, se está saindo pelo bloco. A gente pode até fazer para ilustrar para vocês também. Vai depender de como tiver o andamento aqui, entendeu? No final das contas, sai meio que elas por elas, tá bom? Porque de qualquer forma aqui, a gente teria que descer o conjunto aqui para remover primeiramente o cabeçote, né? Ou os cabeçotes, né? Porque uma coisa... Ah, Matheus, mas você testa os outros porque só o cabeçote da frente tiver com problema. Aí show. Aí eu vou fazer só o cabeçote aqui, esse fica bom e o outro lado deixa minha sola. Legal, né? Ideia de gênio. Entendeu? Só deixar antes que alguém fale, né? O ideal, gente, vai tirar para fazer, vai tirar para mexer, faça direito. Isso aqui não é uma mão de obra barata. Esse carro não tem peça barata. Então, se você quiser fazer um serviço mais ou menos, depois, quanto mais ou menos for o serviço, maior é a trolha que você vai ter que aguentar depois, entendeu? Com muito cuidado, entendeu? Isso tanto para o mecânico quanto para o cliente, tá? Porque o mecânico a gente está aqui falando, mas se o cliente falar, cara, vê o que dá para fazer, eu não vejo o que dá para fazer. Eu conserto da maneira correta, entendeu? Eu digo mais para o cliente, porque às vezes o cliente vai querer, não é o caso dele provavelmente, às vezes você pega um cliente que tá com problema assim, e o seu mecânico não quer fazer o serviço, aí você fala, pô, vou tirar o carro aqui e vou levar em quem quer fazer. Cara, você vai gastar 2 vezes. Não faz isso, entendeu? Depois você vai se arrepender. A gente estava conversando hoje com um cliente, inclusive outro cliente de Azira, que a gente acabou trocando uma homocinética. Depois de poucos meses aí, começou a dar vibração na tulipa e na trizeta. Quando a gente foi ver lá, a trizeta estava danificada, tá certo? Acabou tendo que trocar o eixo completo, tá certo? Que isso é mais em conta. E aí o eixo a homocinética nova ali de mesa acabou sendo perdido. Então, quem é cliente nosso sabe que às vezes a gente sempre indica, fala, cara, com essa quilometragem, você não quer trocar a semi-árvore, né? Semi-árvore completa, para já um possível problema, se você está trocando por conta da tulipa e da trizeta, você já se resguarda da homocinética, ou vice-versa. Às vezes o pessoal acha que o mecânico quer ficar rico vendendo peça, mas na verdade a gente está querendo aproveitar a mão de obra para você, porque quanto menos dor de cabeça para você, menos dor de cabeça para a gente, tá certo? Agora eu vou gravar aqui um vídeo só para o cliente, dando uma notícia triste, tá certo? A gente volta mais tarde. Bom, gente, semana aqui quase que encerrada. Passar para vocês aqui como que a gente tá. O Azira ali, o cliente vai retirar por enquanto, por 2 motivos. Primeiro, que ele acha que não compensa, né? E mesmo que ele quisesse muito fazer, esse ano a gente não consegue dar andamento nesse serviço agora. A gente não vai ter agenda para conseguir fazer um serviço desse agora. De qualquer jeito, ficaria para o ano que vem. Então, não tem por que eu começar a desmontar um negócio que não vai ficar, que vai ficar aí parado aí 15, 20 dias. E ele também acredita que não compensa, porque é um valor bem elevado. Ele acredita que trocando o carro e deixando o próximo dono ciente, a pessoa pegando um valor mais abaixo, acredito que para outra pessoa compense fazer, tá certo? Bom, estamos aqui com esse Fit aqui, não lembro se eu já tinha falado dele, mas é o que estava falhando a injeção, tá bom? Já foi realizado aqui a limpeza dos injetores ali, tudo certinho, a equalização, já funcionamos ele, não falhou mais, tá tudo zeradinho, já passamos o scanner, tá bom? Tá fazendo aqui serviço de freios. Essa roda aqui ainda não foi montada. Cadê? Você tá com... Vocês já jogaram fora ou? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Porque só falta o reparozinho da pinça, tá bom? E dessa roda aqui tava rasgado, tá bom? Em alguma outra troca, acabou mordendo aqui.
na hora de recolher. Tudo bem, pode acontecer, né? Estamos só esperando aqui, a pinça já tá aqui limpa. Esperando aqui, ó, o êmbolo já tá tudo limpinho, tá tudo polidinho, tudo certinho. Enquanto isso, o Tom tá tirando aqui, já desmontou o acabamento aqui para fazer a remoção do reservatório. Tá bem sujo, né? Pra gente poder fazer a limpeza. E a gente tá aqui também com uma Renegade 2019, tá bom? Gente, 40 mil quilômetros só, um carro com 4 anos de uso. Padrão, né? Aqueles 10 mil por ano aí. Só que o que acontece? Já tendo que fazer troca de coxim de motor, tá bom? Você olhando assim, ó, os dois coxins, eles parecem estar idênticos, né? Só que são coxins hidráulicos, tá? Esse aqui é o novo, ó. Pode ver que ele é fofinho aqui embaixo, entendeu? Molinho, por causa do hidráulico. E se eu apoiar a mão aqui, ó, e fazer força, ele desce, entendeu? Agora olha esse daqui, ó. Apoia a mão aqui, ó com o dedinho, certo? Já não tá mais aquele fofinho, já tá seco, né? Já deu problema no coxinho hidráulico. No meu ver, precoce, né? Mas pode acontecer. Aparentemente, as peças são idênticas, tá certo? Obviamente isso daqui é original também, um carro novo, zerado. Não é caro, tá? Quem for, se eu não me engano, dos paralelos ruim que a gente viu, não deu R$100 de diferença, gente. Então, é o que eu falo pra vocês, sempre consulte o valor da peça original, porque às vezes, claro, às vezes a gente tem aquela surpresa da facada no peito, mas às vezes a gente tem uma surpresa boa, tá bom? Não é um coxim caro, vai entrar ali de novo, como eu falei, precoce, pelo que eu conversei com o pessoal que mexe mais com esses carros, é comum ter que trocar esse coxim, tá bom? Infelizmente, né? Ah, Matheus, mas tá muito problema? Não, só que o dono tem ela desde zero, agora ele sabe, quando tá no drive lá esperando o farol, ele sente aquela vibraçãozinha lá no volante, tá certo? Uma situação bem chata, bem incômoda, tá bom? E vai ser resolvido agora, tá bom? É o mesmo código de peça, então acredito que vai durar aí provavelmente a mesma coisa, tá bom? O motor, na verdade, em partes, né, 2 pistões estão aqui ainda e outros 2 já estão aqui, ó. Começamos a montagem ontem do motor do G7. Exatamente, ó. Tá até um pouquinho melecado aqui, porque a gente unta, né? Olha lá, dá pra ver aí, ó, um melecadinho, eu acho, né? Dá pra ver bem bonitinho o brunimento, ó. Brunimento, bem bonito. Esse tá é certo? o nosso carro, né, filho? Isso, esse é o do G7, que até então já tem, não é mais basicamente nosso, né? Já tá vendido, entendeu? Tem gente esperando só, inclusive teve até promessa, se entregar esse carro aqui antes do Natal, teve até promessa, tá bom? Do possível comprador aí, tá bom, gente? Então, lá fora, outra coisa, só antes de finalizar o vídeo, queria mostrar uma outra coisa. A gente tá com outro Fit lá fora, que a gente tá fazendo o orçamento, tá bom? Vou passar pra ele aquele Fitzinho ali 2004. Eu esqueci o nome do rapaz. São 2 irmãos que vieram trazer, né? São muito gente fina, acompanha a gente há bastante tempo. Aquele Fitzinho já foi feito bastante coisa, tá? Já passei em algumas outras oficinas. Só que agora, infelizmente, chega a hora do diagnóstico do câmbio, né? Do CVT. Até comentei com eles que a questão da trepidação poderia sim ser proveniente de uma falha de injeção, tá bom, gente? Fit CVT primeira geração. Ah, Matheus, meu câmbio tá trepidando. 90% dos casos que a gente pega aqui é problema na injeção e não no câmbio. Só que naquele carinha ali já tá com um agravante a mais. O que acontece? Quando você liga ele de manhã, você vai sair com ele, você engata o drive, você engatou o drive, tirou o pé do freio, acelerou, o giro só sobe e o carro não anda. Você espera uns minutinhos ali e depois ele começa a acoplar, tá bom? Aí já caracteriza um problema assim na transmissão. A gente vai ver ali, fazer um orçamento geral ali para ele, passar, ver com ele se compensa ou não, porque ele também queria ver umas questões de funilaria, a gente atende com fuleiro aqui, mas não sei se ele vai conseguir fazer tudo por agora, tá bom? Mas, bom, a princípio a gente
fica por aqui. Esse vídeo vai ficar bem comprido, porque são 2 semanas aí acumulado, tá bom? Espero que vocês gostem. Se gostou, não esquece aí de se inscrever, deixar o like pra gente. Os vídeos que não costumam aparecer o Camilo, né? Costuma ter menos like, infelizmente. Aparentemente o pessoal gosta mais dele. Mesmo sendo mais bonito, o pessoal gosta mais dele, tá bom? Mas, se quiser agendar aqui com a gente, 11 981637546, tá? Nosso WhatsApp segunda a sexta. Acho que é isso. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.